Tá muito boa essa adaptação, é o tipo de adaptação que eu acho que todo mundo deseja pra uma obra que gosta. Clímax de episódio 1, aquele pra impressionar mesmo. Só que tá no episódio 2 já. Olha quantas vantagens nessa cena extra. Não é um fanservice, essa cena. Ela tem utilidade na narrativa, de várias formas diferentes. Também a Minerva, eu vou chamar ela assim, porque todo mundo é um personagem de Harry Potter agora. Eu achei melhor ainda, porque, nossa, inventaram isso, é uma das melhores cenas do episódio. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo de Wii História. Quem não viu primeiras impressões ainda, eu recomendo dar uma olhada, foi uma estreia muito boa. Mas é basicamente a história de um garoto em um colégio de magia, tentando chegar até a amiga de infância dele, que virou uma das magas mais poderosas e ficou isolada por causa disso. E ele não pode usar magia, ele só tem habilidades com espada e tem que superar todos os desafios dessa forma. E bom, episódio 2, o pessoal achou que ia decair, eu vi muita gente comentando sobre isso. Pô, isso aí parece propaganda enganosa, tá muito bem feito esse episódio 1, mas no 2 deve dar uma baixada de bola. Mas não! Na verdade, teve outra luta muito impressionante nesse episódio 2. Então os caras continuam esbanjando, fazendo várias melhorias em comparação ao material original, tanto na luta, quanto numa cena extra que não existia, que eles colocaram no começo desse episódio. Então continua uma adaptação excelente do material original, que não tenta só pegar o que tem lá de legal e botar na tela, tenta melhorar ainda. É o que eu sempre peço, a maioria dos animes, no caso, as adaptações, mas é raríssimo de você ver um negócio desse. Infelizmente, né? De qualquer forma, vamos lá, comentar as cenas mais interessantes que tiveram aí nesse segundo episódio. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 900 acumulados, e você não ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord a partir do Plus, onde vocês têm acesso a mim o dia inteiro, e uma comunidade muito legal que se formou lá também. E o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho, então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E, bom, algumas pessoas que vão fazer comentários semanais desse anime, olha, eu vou comentar os episódios que eu achar interessantes. Se todos os episódios forem interessantes, me derem algo que eu quero muito falar a respeito, eu comento todos. Mas deve ter mais episódios interessantes com certeza, então vários episódios, pelo menos, desse anime eu devo comentar ao longo aí da temporada. E, bom, esse episódio começa com uma cena que não tinha no mangá. Talvez seja uma cena que tem muito à frente, mas pelo que eu olhei por alto lá, eu não achei. Então pareceu que inventaram essa cena do passado dele 5 anos atrás. Inclusive, é até interessante porque a amiga de infância dele já tinha se tornado uma maga de elite lá, uma membro dos 5, com 10 anos de idade. Eles têm a mesma idade. Eu pensei que tinha demorado bem mais. Ela tinha virado com uns 13, 14. Ele tá separado dela faz 5 anos. Caramba! Aí a impressão que dá é que foi recém no momento que eles se separaram. Tanto que ele ficou todo cabisbaixo. Ele tá bem depressivo e tal, achando que nunca mais vai ver ela e tal, agora que eles se separaram. E, bom, ficou legal isso, porque dá um peso ao drama dele. Porque no momento atual que a gente tá vendo, ele com 15 anos de idade já, ele não parece mais que tá tão desesperado. Ele tem esperança de que vai encontrar ela de novo, deseja muito isso, mas não fica mais triste quando alguém fala que ele vai conseguir e tal. Porque ele vai continuar tentando e acha que vai conseguir. Então, dá aquela impressão daquele personagem que tá sempre pra cima, que nada abala ele. E isso é meio difícil de relacionar. Um personagem que nada consegue realmente abalar o psicológico dele. Como é que você sente empatia por isso? Então essa cena inicial que eles colocaram aí não tinha, por causa desse capítulo que eles adaptaram do mangá, ficou excelente por causa disso. Você cria toda uma empatia com ele, totalmente depressivo, desesperado lá. Ainda mais todo mundo falando mal dele e tal. Então a impressão que dava também é que ele não ligava pra isso, mas ele ligava. Ele passou com o tempo a não se importar mais, tentar ignorar. Mas isso afetava ele. Então ele achava que nunca ia chegar na amiga e tal, devido a não poder usar magia, e tava triste pra caramba lá. Então esse professor é que ajudou ele, deu um apoio pra ele, e também a Minerva, eu vou chamar ela assim, porque todo mundo é um personagem de Harry Potter agora. Então tem o Draco Malfoy, tem o Snape, e agora tem a Minerva. A Minerva é a diretora desse colégio aí, e ela é que ajudou o protagonista, na verdade. Ela parece que faz um teste com ele, e ele se saiu muito bem, porque ela ficou interessada. Ele pressentiu a magia lá à volta dele, até empurra o professor. Então ele tem toda uma percepção com magia muito acima do normal. Então eu creio que os olhos dele também são especiais. Mas ele notou antes da magia aparecer ali, empurrou o professor e aí destruiu os círculos mágicos ali em volta. Então ele consegue aparentemente destruir magia com o próprio corpo dele. Não é só a espada. A espada ajudou. Mas ele chuta uma das bolas de fogo lá que estava indo na direção dele. Então ele parece ter o poder de anular magia. E daí a comparação que alguns estão fazendo com o Mashle, inclusive, porque acontece coisa parecida lá. Mas aqui, obviamente, a pegada é mais séria. De qualquer forma, a cena toda é muito interessante.
E eu achei bizarro não encontrá-lo no material original, porque parece uma cena muito importante, porque mostra, no caso, dá um vislumbre lá dos poderes do protagonista. De qualquer forma, depois de fazer esse teste com ele, ela já devia ter alguma ideia de que ele podia fazer isso, no caso, testar aquilo ali do nada, ia ser meio esquisito. Mas é depois disso que a Minerva dá esperança pro protagonista, e foi, eu creio, desde então, que ele ficou uma pessoa mais positiva. Que não importa o que aconteça, ele vai conseguir chegar nela. De qualquer forma, toda essa sequência inicial eu tinha achado boa, mas aí quando eu fui ver no mangá e não encontrei lá, eu achei melhor ainda, porque, nossa, inventaram isso, é uma das melhores cenas do episódio. E eles inventaram! Então, olha, 10/10. É esse tipo de coisa que eu gosto de adaptação. Quando bota um extra, é um extra que melhora ainda o material original. Você cria empatia com o protagonista, você fica curioso com os poderes dele, você conhece melhor a Minerva, a diretora do colégio, e nota que aparentemente ela é uma pessoa legal, então só tem benefício. Olha quantas vantagens nessa cena extra. Não é um fanservice essa cena. Ela tem utilidade na narrativa, de várias formas diferentes. E bom, depois tem uma expansão aí das explicações sobre esse negócio de evoluir de turma, no caso, ir pro andar superior lá que eles chamam, e como vira um dos 5 magos poderosos, e todo o sistema de pontuação aí que eles têm. É aquele negócio que você pode evoluir, no caso, com o sistema de pontos, e também você pode evoluir inventando uma magia nova. Olha, devido às limitações do protagonista, não poder ganhar pontos com a parte de magia, ele acabar inventando uma magia nova, eu acho que é a única forma viável dele realmente conseguir subir de nível. Vale dizer que eu não tô dando spoiler, eu dou uma olhada no capítulo relativo ao episódio, para comparar os dois, depois que sair o episódio. Mas eu não saio lendo todo o material original, ainda mais quando eu tô gostando da adaptação. Não saber o que vai acontecer também tem os seus méritos, pro bem ou pro mal. Porque, por exemplo, pode ficar ruim a história, mais pra frente eu desanimo, a história foi pra um caminho que eu não gostei. Aí eu desanimo do anime, por exemplo. Ou não, pode ser tudo fantástico e vou ficar mais animado ainda com o anime pra ver tais cenas que eu achei legais do original animadas. Então, tem prós e contras se você tentar ir pro material original depois que você gostou muito de um anime. Muita gente faz isso. Viu o primeiro episódio e adorou? Vai correndo pro material original e deglute tudo. E eu não sou tão fã disso, ainda mais se tá uma adaptação muito boa. E bom, a parte que eu não gostei foi os amigos do Draco Malfoy estarem vivos. Eles foram arregaçados pelo Minotauro no episódio passado. Então, aparentemente, se não arranca sua cabeça, tudo tem cura nesse mundo, é a impressão que dá. Mas isso aí foi meio zoado, porque dá aquela impressão de que será que eles vão ter coragem de matar algum personagem? Ou não, são aquelas histórias que o autor não quer matar ninguém. Até os vilõezinhos, até os caras amarrando, não, ninguém morre nesse mundo. Então, se for isso, vai ser meio zoado. Foi a única coisa que eu não gostei aí. Mas o Draco ficou, inclusive, com o crédito do protagonista ter matado o Minotauro, devido a esses amigos dele. Embora ele saiba da verdade, seja até com raivinha do protagonista, devido a isso. Tem muito isso nas histórias. É pra você ficar na ânsia do protagonista ganhar o crédito pelas coisas em algum momento. Tem, por exemplo, isso em One Punch Man também. O Saitama faz as coisas absurdas, mas quem fica com crédito é o King, por exemplo, em algumas situações. Isso aí te deixa interessado na narrativa, porque você fica com sangue nos olhos para algum momento ali que vão reconhecer o valor do personagem. Então, uma técnica narrativa mais do que manjada já. De qualquer forma, o Snape aí tá inconformado, quer que o protagonista seja expulso do colégio e tudo mais lá. E aí a Minerva propõe a ele dar um desafio pro protagonista, o que ele quiser. E olha, eu fiquei meio... não achando uma boa ideia isso, porque o Snape, será que ele seria justo? Porque ele poderia, por exemplo, falar pro protagonista, olha, usa uma magia aí, senão você tá expulso. Seria um teste. Pede pro protagonista que não pode usar magia, usa magia. E aí? Então ele poderia sim fazer um teste que era só pra expulsar mesmo. Mas ele fez um teste que o protagonista teria alguma chance. Ele já sabia, no caso, no que o protagonista era bom, e deu um teste lá que seria possível ele passar, usando as habilidades dele. Só seria difícil, obviamente. Tem outras coisas que acontecem durante o episódio que dá a impressão de que o Snape não é gente boa, necessariamente, mas não é aquele vilãozinho também. Ele tem umas mágoas pessoais, e aí ele meio que desconta elas no protagonista, é a impressão que dá. De qualquer forma, ele chama lá o Will para esse teste dele, e o teste é muito simples, só tem que acertar ele. Enquanto ele é basicamente torturado pelo Snape. Inclusive, eles expandiram um pouquinho essa cena, então a surra que ele estava levando ficou um pouco maior que o normal. E alguns vão argumentar, justamente, que isso aí é aquele clichê do protagonista que apanha pra depois dar a volta por cima. Sim, todos os autores adoram isso, porque é muito funcional. Primeiro você fica com pena do protagonista, nossa, vai perder e tal, e aí ele dá a volta por cima. E tem uma emoção dentro disso, por causa dessa virada. Por isso que usam tanto. Mas é um clichê que funciona muito bem. E o que varia é como você faz ele. Aqui, o autor deixou muito descarado o que ia acontecer, porque o protagonista nem tinha a espada dele ali. Então, sem a espada, pô, como é que ele vai derrotar o cara? Então tava óbvio que iam trazer a espada pra ele. Tinham mostrado a espada antes, durante o próprio episódio.
Então isso aí tava muito na cara dura. Eu não vou deixar ele com a espada agora, porque senão ele vai conseguir fazer alguma coisa. Ele vai ficar sem espada, apanhando, e aí depois que chegar a espada pra ele de alguma forma, ele vai ter a grande virada. Então tá planejado, é o basicão, é o clichêzão, mas tá muito bem animado, tem uma boa trilha sonora, então acaba tudo funcionando muito bem. E tem a desculpa ainda pro protagonista ficar apanhando e levantar de novo. Já tinham falado no episódio passado que ele tem uma mega resistência. Ele tem uma força acima do normal, não é absurdo, tipo o Mestre, lá que parece filho do Saitama. Não é o caso aqui, mas ele é muito forte. E ele tem essa resistência grande também. Então justifica ele ficar aguentando levar um bando de magia lá do Snape. E, bom, tem algumas cenas que chamam muita atenção. Que tem no original também. Mas essa aí, por exemplo, quando ele começa a invocar um bando de magias iguais, magias simples, mas uma quantidade absurda delas. Notem como a trilha sonora vai se elevando ali pra engrandecer o momento. Então a direção tá muito boa. Isso teve no episódio 1 e continua no episódio 2. Estão usando direitinho a trilha sonora pra elevar cada cena. E, bom, outra coisa interessante, quando o protagonista leva uma surra do Snape, é aquela discussão sobre a história dos anões que eles contaram aí. Aparentemente, anões vieram de outro mundo. Os elfos, aparentemente, desse mundo também. Só que os elfos foram bem tratados, enquanto os anões acabaram praticamente escravizados aí pelo povo desse planeta que eles estão. E os anões se revoltaram, e o protagonista se identifica com eles. Porque são seres também que não podem usar magia. E se revoltaram lá e lutaram contra um mago, que, pelo que é descrito na história, acabou com praticamente todos eles. E é interessante como o autor usa isso durante o próprio episódio, como uma forma de dar esperança ao protagonista. Porque essa história, embora tenha esse lado ruim que o Snape aponta lá, olha, todos eles foram aniquilados por um único mago. Então guerreiros não têm valor, é basicamente onde ele quer chegar. Mas, bom, aí chega o momento aí esperado que o protagonista recebe a espada dele, o gato lá dele vai lá pedir a espada pra amiga do protagonista. E, bom, a cena ficou legal, porque ela joga a espada pra ele, aí depois ela grita enquanto ele corre. Ficou toda aquela cena climática, realmente, que lembra, inclusive, clímax de episódio 1, aquele pra impressionar mesmo. Só que tá no episódio 2 já. E a gente tá com um clímax digno aí de episódio 1, de estreia pra impressionar. Isso é muito bom. Mas, bom, o protagonista começa a correr lá das magias, e aí tem essa cena, aonde ele pega e joga um pedaço da pilastra que ele cortou atrás dele. Notaram que ele cortou a pilastra? Alguns provavelmente ficaram confusos. O que ele jogou ali? Foi a pilastra. Ele cortou ela, aí depois, aparentemente, ele cortou de novo e chutou os dois pedaços pra cima do Snape. Então essa cena aí não existe no mangá. Eles criaram pro anime, ficou legal. A luta não tá mega expandida, mas tem uns extrazinhos que adicionam. E, bom, discretamente, o professor acha que o protagonista vai tentar correr até ele, mas ele usa a fumaça também para disfarçar isso. Na verdade, ele acaba pulando e vai tentar pegar ele por cima. E, ao mesmo tempo, ele fica relembrando o resto da história. Que, embora os anões tenham sido, em sua maioria, aniquilados, um deles conseguiu chegar lá no mago e acertar um golpe nele. E, devido a isso, o mago reconheceu o valor dele e as coisas melhoraram para esse povo aí dos anões. Mas ficou legal o complemento, porque o protagonista quer dizer ali é que só porque os magos são teoricamente superiores, não quer dizer que não vale a pena tentar lutar contra eles. Assim como ele, que conseguiu chegar no Snape, ele quebrou a barreira, vindo por cima e acertou o golpe aí. E aí vem um negócio interessante, porque você fica pensando, pô, ele não vai aceitar a derrota, vai ficar revoltadinho e tal, mas não. Ele aceita que perdeu e vai embora. E o protagonista ganhou os pontos dele. Então, na verdade, esse professor, embora esteja meio revoltado com o protagonista, talvez tenha uma explicação pra isso. Vocês lembram do Snape, Harry Potter, que também parecia um filho da mãe, mas tinha um lado que não era filho da mãe também? E tinha motivações por trás e tal, tinha todo um passado dele que a gente não sabia, que era devido a isso que ele tinha uma implicância enorme com o Harry Potter. Então, cada vez mais esse personagem parece realmente o Snape, porque parece ter algo muito semelhante por trás dele também. Só falta ele também ter uma mulher que ele gostava na torre e tal, alguém que ele admirava muito, algo parecido. Ele queria chegar nela, mas nunca conseguiu, e aí ficou amargurado por causa disso. A reação dele foi muito suspeita quando ele pergunta ao protagonista a motivação dele para tentar chegar no topo da torre. E ele fala que só quer, no caso, reencontrar a mulher que ele ama. Então vai ser muito engraçado se, na verdade, essa motivação ele ficou tão nervoso porque ele tinha uma motivação parecida no passado. E como explicou ali, ele chegou quase no topo, mas no último momento ele falhou. E bom, a opening ficou legal, a música é boa, a animação ficou legal também. Não é a minha opening favorita da temporada, mas ficou uma boa opening. E a ending é basicamente por fanservice aí com a amiga de infância do protagonista. Ela tem inclusive um bichinho de pelúcia do protagonista. Essa parte foi muito engraçada. Tem um bonequinho lá que ela dá uma agarrada. Deus do céu, ela tá há 5 anos, no caso, tendo que se virar com esse boneco aí só porque não reencontra o protagonista. Nossa senhora. Bem triste, na verdade, você pensar a respeito. E bom, essas cartas aí é meio curioso também.
porque ela tá escrevendo, então são cartas que ela manda pra ele. Será que as cartas chegam realmente? Porque tem uma caixa lotada de cartas ali, então será que são cartas que o protagonista manda pra ela? Ou não? Aquilo lá são cartas que ela escreve, mas ela não pode enviar, então ela escreve e coloca ali. Ou é outra coisa. Então fiquei bem curioso com essas cartas aí, que com certeza devem explicar aí ao longo dos episódios do anime. Mas de qualquer forma, essa personagem eu tô doido pra ela ter uma aparição aí na história, no caso, focar um pouquinho nela, que por enquanto nada, é só protagonista aí. E ainda colocaram uma enda inteira pra ela. Então se ela não tiver alguns momentos aí, pelo menos durante alguns episódios, vai ser meio estranho. O próximo episódio também não parece que vai focar nela. Vai ter outros personagens em foco aí, parece que vai ter mais um pouco de ação de novo, que eu não tenho reclamações. Esse episódio não esbanjou tanto quanto o anterior, que até nas cenas mais simples estava mega bem animado, era absurdo. E esse episódio estava um pouco mais contido em cenas mais normais, mas nas cenas de ação, não, estava muito bem feito. Ou seja, não parece daqueles animes, que investe tudo em alguns poucos episódios e os outros ficam super meia boca. Apenas que vai ter alguns episódios que vão esbanjar mais que o normal, até em cenas que não precisa. Enquanto vai ter outros onde eles vão guardar as partes mais chamativas realmente para sequências de ação. O que pra mim tá ótimo. A direção também não decaiu, continua bem dirigido o episódio, com uma boa trilha sonora, encaixando certinho. Então, olha, zero reclamações quanto a isso. Depois de muita frustração que eu tive lá com Kaiju 8, é legal ver uma adaptação aí que tá fazendo tudo certinho, tipo, todo basicão, para como elevar o material original, colocar uns extrazinhos que engrandecem, adaptar bem as cenas de ação. Toda a cena que tem um pouquinho de impacto no mangá ser elevada na animação. Olha, é muito bom ver isso. Gosto muito do mangá de Kaiju 8. Então eu queria uma adaptação desse nível aqui, exatamente. Infelizmente, eu não recebi nada nem perto, só era fluido o negócio, mas de resto... Bom, reclamações à parte, tá muito boa essa adaptação, é o tipo de adaptação que eu acho que todo mundo deseja pra uma obra que gosta. E bom, a nível de curiosidade, eles usaram aí o capítulo 2 do mangá nesse episódio. Não daria pra usar só ele se eles não tivessem colocado vários extrazinhos, principalmente aquele do começo, que era bem mais longo até. E o capítulo 1, que eles usaram no primeiro episódio, e o capítulo 2 são os maiores. Depois disso, vai pra uma média menor aí de quantidade de páginas por capítulo. Então eu creio que a partir do próximo episódio é capaz deles começarem a usar na maioria dos episódios 2 capítulos por episódio. Não vou dar certeza absoluta disso, mas é o que eu chuto que eles devem fazer. Ainda assim, só no próximo episódio que eles devem terminar aí o volume 1 do mangá. E bom, tô curioso aí agora como é que eles vão se sair no episódio 3. E bom, gente, é isso. Comentem o que vocês acharam desse episódio 2. E eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal, quem não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.